Vamos lá, começar aqui. Vamos lá. Pessoal, então, novamente, bom dia, né? Só lembrando que hoje é prova, então vamos aproveitar esse melhor momento para a gente revisar, né? Tirar as dúvidas que vocês tenham aí e, consequentemente, a gente fazer a prova. Tá? De antemão, gostaria de compartilhar com vocês que a Microcamp, ou seja, nós aqui estamos em mais uma etapa, tá? E essa etapa, ela consiste em poder receber vocês aqui, tá? Por exemplo, digamos que tem um trabalho ou que vocês queiram fazer algum estudo, tá? De algum assunto e tal, foi conseguido a possibilidade de vocês virem até a escola fazer esse trabalho, tá? Então, vocês podem usar os computadores da escola, porém, com um número restrito. Então, de forma inicial, não vai poder ultrapassar a quantidade de 4 alunos em uma sala, tá? Então, o limite é 4 alunos. Como também, por exemplo, para alguma reposição de aula, caso vocês venham precisar, a gente pode marcar a reposição de aula, por exemplo, para que vocês venham, só que lembrando, o limite máximo, por enquanto, será 4 alunos por turma, tá? Para que faça essa revisão, essa aula e tal. Posso adiantar também que, mesmo quando a gente voltar, né, porque inicialmente o governador tinha colocado a possibilidade de retorno no final do mês passado ou na primeira quinzena desse mês. A primeira quinzena se encerra hoje, tá? Mas aí ele voltou atrás, então gira-se burburinhos que o retorno fica para o mês que vem. Então, vamos aguardar que o número esteja caindo, né? Começou a subir um pouquinho, aí foi o que brecou ele aí, mas eu já li hoje que já começou a cair de novo, então vamos torcer para que logo a gente possa voltar às aulas presenciais. Mas, claro, a turma de vocês, como inicialmente ela é pequena, então vocês não vão, por exemplo, se separar. Diferentemente das turmas grandes, com 20 alunos, 18 alunos, 30 alunos, por exemplo, essas turmas elas serão separadas porque o limite máximo serão 10 pessoas por turma e cada um de vocês vai ocupar um computador. Ou seja, por enquanto não vai ser permitido dividir computadores. Então, será uso individual, tá? Pessoal, vamos lá. Quem gostaria? Sim, primeiro eu quero até agradecer a Jéssica aí, que ficou pesquisando, criando, pegando ideias aí. Então, parabéns, Jéssica, que continue assim, e os demais também, tá? Com essa contribuição no módulo, então, bem legal isso daí, gostei bastante. E espero isso também dos próximos módulos, né? Que continue fazendo essas pesquisas, criando ideias e assim por diante, certo? Quem gostaria de tirar a primeira dúvida, pessoal, aí? Pessoal, quem gostaria de tirar a primeira dúvida? Professor, não entendi. Pode repetir? Nesse primeiro momento, a gente vai tirar dúvidas, né? Então, eu gostaria que vocês pudessem perguntar. Faltou alguma coisa? Eu mostrei para vocês como criar a MEI, pessoal. Só para a gente finalizar, que teve uma turma Não, que... faltou Ah, isso daí. pronto, tá. Então, beleza. Então, tranquilo. Vamos terminar essa parte aqui e depois a gente começa a tirar as dúvidas de vocês, tá? Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Deixa eu só ir aqui para o finalzinho aqui da MEI. Pessoal, vamos lá. Então, basicamente, aqui o que seria a MEI, né? Então, MEI, pessoal, quer dizer microempreendedor individual, tá? É quando, por exemplo, o governo ele criou essa possibilidade, essa categoria de CNPJ, podemos dizer assim, com o propósito de desburocratizar os meios, por exemplo, as facilidades. Pessoal, antes que eu continue aqui, tá? Hoje nós temos a visita aqui do professor Renato, lá do Preparo em Caminha,
e ele gostaria de passar uma informaçãozinha aí para vocês, tá? Renato, pode ficar à vontade. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou vindo aqui, primeiramente, né, para me reapresentar para vocês, né? Sou Renato, do Prepara Encaminha, e estou à frente das palestras, como vocês já viram também, faço os processos seletivos que acabam chegando aqui na Microcamp, faço as parcerias, entre outras coisas. Também estou fazendo mentoria individual, então quem quiser pode me procurar. Não, e a mentoria não substitui o ciclo de palestras, certo? Então, caso vocês queiram fazer essa mentoria, só é me procurar. E estou aqui para fazer um convite para vocês, que como vocês já estão vendo, estou divulgando o evento A Vida é Rara, Viva, que é devido ao Setembro Amarelo. Foram convidadas 3 psicólogas, essas 3 psicólogas vão bater um papo com vocês, alunos. E uma outra coisa, caso vocês conheçam alguém que tem interesse no tema, podem convidar. Esse evento está aberto também ao público. Tanto eu quanto o pessoal de Maceió, que também está envolvido com o evento, estamos vendo se dá para emitir um certificado. Então, caso vocês tenham interesse, se inscrevam, porque o certificado só vai ser emitido para quem está se inscrevendo, ok? No dia, todo mundo vai poder participar. Eu vou estar enviando o link de participação, que será pelo Microsoft Teams. Então, todo mundo vai poder participar tranquilamente, mas só quem vai poder receber o certificado é quem estiver já inscrito, ok? No mais, qualquer dúvida, qualquer informação, podem procurar o meu contato, certo? Eu estou em todos os grupos, então só é muito procurar lá que vai estar. Beleza? É só isso mesmo, professor. Muito obrigado. Valeu, Renato. Valeu, Renato. Obrigado. Valeu, tchau. Pessoal, voltando aqui, tá? Todo mundo aí tá vendo o slidezinho, não é isso? Sim. Pronto, beleza. Voltando aqui, recapitulando aqui, tá? Então, o governo, ele criou a MEI exatamente com o intuito de desburocratizar os meios pelos quais as pessoas utilizavam para criar, por exemplo, uma empresa. Então, até a existência dessa MEI, o que acontece? Só um instante aqui, pessoal. Tem um. Aqui deixa o fundamento. Fiz uma. Isso aqui, beleza. Valeu, obrigado. Eita, tá gravando aqui, eu falei. Foi mal aí, pessoal. Então, o que acontece? As empresas, elas antes, para serem criadas, eram necessários que as pessoas fossem até um escritório de contabilidade, onde um contador faria esse processo de criação dessa empresa. Primeiro que é um processo muito caro. Por exemplo, se você vai abrir uma ME, que é uma microempresa, por exemplo, pelo que eu já ouvi falar, só o processo de criação, de você pagar os impostos, de você pagar o próprio trabalho, né, os próprios honorários de um contador, ele está girando em torno de R$ 2.000, R$ 2.500, para vocês terem uma ideia. Tá? Então, o governo ele criou a MEI exatamente com esse intuito. Primeiro, para você criar uma MEI não é necessário você ir até um contador para fazer esse cadastro. Você pode fazer do seu celular, você pode fazer do seu computador, você pode, por exemplo, procurar o Sebrae. E todo esse processo de criação de MEI, por exemplo, ele é de forma gratuita. Tá? Qual é o interessante, por exemplo? Quando você... eu não sei se vocês estão vendo aqui o slide, pessoal, eu acho que saiu aqui. Tá. Agora sim. Eu não sei se vocês, por exemplo... Como é que eu posso colocar aqui, pessoal? Eu esqueci o que eu estava falando aqui. Então, o que é que acontece? Você pode criar sem gerar custo nenhum. E uma coisa bem interessante que eu acho, por exemplo, que de forma imediata você já consegue ter acesso ao seu certificado de MEI. Tá? Na verdade, o certificado o que é um documento que comprova que você tem uma empresa aberta e que quando você, por exemplo, vai comprar em algum fornecedor,
para que seja feito, por exemplo, o seu cadastro juntamente lá com o fornecedor, eles vão pedir exatamente esses certificados, e tanto o certificado quanto o comprovante de residência da empresa, digamos assim. Tá? Então, é algo que você já tira de imediato. Oi, Jéssica. E, no caso, assim, quando a pessoa faz a MEI, a pessoa paga imposto muito alto com a renda da empresa? Não, Jéssica, exatamente essa é a grande vantagem, a grande sacada da MEI. Por exemplo, o que vai precisar, o que você vai pagar, por exemplo, ao criar uma MEI? Você entenda que a MEI é como se você estivesse contribuindo com o INSS. Por quê? Porque, claro, o governo percebeu que as pessoas que trabalhavam por conta própria, elas não pagavam, por exemplo, o INSS. E em um possível, por exemplo, o programa de saúde, essas pessoas ficavam desamparadas. Exatamente porque elas iam até o INSS, vamos colocar uma ideia aí, um pedreiro, que geralmente é meio recorrente, né? Um pedreiro que está com problema de coluna, não está conseguindo trabalhar. E aí ele ia até o INSS, quando chegava lá, por exemplo, ele não tinha tido um vínculo empregatício, ele não tinha colaborado com o INSS, ou seja, ele nunca pagou a previdência, né, social, e muitas vezes essas pessoas ficavam desamparadas por nunca terem contribuído com o INSS. Tá? Então, com essa MEI, o que é que você vai pagar? Você vai pagar mensalmente, tá, o valor correspondente ao seu INSS, que gira em torno de R$ 58,00 por mês. É o único imposto que você paga por ter uma MEI, por ter um microempreendedor individual. Tá? E essa, por exemplo, essa previdência que você está pagando, ela vai ser a previdência, um exemplo, Jéssica, se Deus o livre, você adoecer, aí você não está conseguindo trabalhar porque está com algum problema de saúde. Vai no INSS, é cheque. Tá? Chegou lá, comprovou, claro, você vai passar por uma perícia, né? Você comprovou que não está apta a desempenhar aquela função, o INSS de imediato já vai começar a pagar para você um salário até que você esteja apta a voltar. Tá? Então, não existe, por exemplo, uma data definida. Tá? O que se sabe é que você vai ter digamos, um prazo, aí vai ser feito uma reavaliação com você. Se for comprovado que você ainda não está apta, o que é que vai acontecer? Ele vai ampliar esse auxílio realmente até que você esteja apto a voltar a trabalhar. Por exemplo, você engravidou, aí teve a sua brugelinha, um exemplo, o brugelinho. Você vai lá no INSS, é 6 meses que você fica recebendo o auxílio maternidade, por exemplo. Tá? Se você trabalhou por conta própria, você não vai ter direito a esse... Aliás, se você trabalhou e não contribuiu com o INSS, você não vai ter direito a essas regalias. Tá? E claro que tudo isso vai favorecer na questão quando você for se aposentar lá na frente. É a única coisa, tá, Jéssica, que você vai pagar quando você cria uma MEI. Tá? Inclusive, os boletos, eles geram online, você pode gerar online, já imprimir e ficar pagando, tá? Ou, por exemplo, eles mandam também via correios um talãozinho para você ir pagando, digamos, a sua mensalidade, que na verdade é a sua contribuição, tá? De MEI. Mas aí, quem é que se enquadra nessa questão de MEI? Né? Quem é que se enquadra? São trabalhadores autônomos, por exemplo, tá? Que faturam no máximo R$81 mil por ano. Então, se você é um trabalhador autônomo que fature no máximo até R$81 mil por ano, por mês não, tá, pessoal? Só corrigindo. Por ano, tá? Você está incluso a MEI. Então, você tem o direito de criar uma MEI, um microempreendedor individual, tá? Claro que existem direitos, claro que existem obrigações também. Então, qual seria a obrigação que você teria em criar uma MEI? Tá? Uma vez por ano, geralmente esse período é no final do ano, você vai criar, ou melhor, você vai enviar um relatório para o governo, né? Detalhando quais foram os produtos que você vendeu, quais foram os serviços que você vendeu, tá? E, claro, declarando os seus valores e que esses valores não ultrapassem de R$81 mil durante todo o ano. E caso isso venha acontecer, por exemplo, passou de R$81 mil por ano,
tá? O que é que vai acontecer aí? Aí sim, vai ser gerado um imposto, tá? Sobre o valor excedente. Mas, claro, não é que eu esteja ensinando a fazer a coisa errada. Mas, por exemplo, é óbvio que você diz, se eu passar desse teto, eu vou pagar um valor a mais, o que é que eu vou fazer? Simplesmente eu só declaro até os R$ 81.000, tá? Então, inclusive, eu aconselho o seguinte, vamos colocar aí um exemplo a Tati, que já é empreendedora. Ela vai lá, ajeita um cabelo, faz um cabelo de alguém, tá? Custou R$ 30, R$ 40. Coloca, por exemplo, numa tabelazinha, que fez o serviço e que aquele serviço custou tantos reais. Consecutivamente, no final do ano, ela vai saber, ela vai lembrar de todos, né? De todos os serviços que foram feitos. E, claro, é só preencher a tabelazinha. Inclusive, essa tabelazinha, pessoal, ela é oferecida no próprio site que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Então, é você que faz todo esse trabalho, tá? Não precisa você pagar contador para fazer isso. Uma outra vantagem, por exemplo, da MEI, é que existe a possibilidade de você, por exemplo, assinar a carteira de uma pessoa só, tá? Ou seja, de mais uma pessoa, tá? Então, por exemplo, a Tati, ela criou uma MEI. Ela pode, por exemplo, assinar a carteira da irmã dela, digamos assim. Só que para fazer essa assinatura de carteira, porque vai ter a parte burocrática, aí sim ela vai ter que procurar um contador, aí vai pagar lá um valor ao contador, que eu não sei quanto é, tá? Para que ele faça, por exemplo, a adesão desse novo colaborador ao CNPJ da Tati, por exemplo, tá? Então, aí vai ter os impostos para aquele trabalhador, né? Vocês têm que pagar todos os direitos direitinho, férias, 13º, tudo como se fosse uma empresa normal. Outra vantagem é o seguinte, quem tem uma MEI, ele tem o direito da emissão de nota fiscal. Então, vamos colocar aí um exemplo. O pai da Jéssica, ele digamos, marceneiro, digamos assim. Aí, imaginamos que uma escola vai ser construída lá em Craíbas e tal, e a prefeitura, ela quer que o pai da Jéssica crie, fabrique as portas e janelas e tudo mais. O pai da Jéssica só pode vender à prefeitura se ele puder emitir nota fiscal. Se ele não puder emitir nota fiscal, simplesmente perdeu o trabalho, perdeu a oportunidade. Tá? Então, primeiro, a prefeitura vai ter que prestar conta do valor que vai ser pago ao pai da Jéssica. Então, o pai da Jéssica vai dar uma nota fiscal, tá? Comprovando o porquê daquele valor. Tá? Então, quer dizer, existem muitas vantagens envolvidas aí na criação da MEI, tá? Então, eu recomendo para todo mundo que em algum momento precisa ou exerce uma atividade própria, tá? Individual, então cria uma MEI, porque assim, realmente vale muito a pena, certo? Mais alguma pergunta, pessoal, aí? Sim, pessoal, estão me ouvindo? Pessoal, vocês conseguem me ouvir? Sim, estou ouvindo. É porque vocês não respondem, aí eu penso que vocês não estão ouvindo, tá? Alguém tem alguma pergunta a respeito da MEI e tal, da criação? Alguma curiosidade? Eu não tenho. Pronto, deixa eu mostrar aqui para a gente ver como se criar, tá? Então, olha só, se você vir aqui e colocar, por exemplo, MEI, digamos assim, ó, vou fazer uma pesquisa, só o nome MEI, tá? Beleza, Ana Vitória. Pessoal, vão interagindo, não precisa, por exemplo, eu estar citando nomes de um e de outro, não, tá? Quando eu faço uma pergunta, estou fazendo uma pergunta a todos, tá? Olha só, pessoal, nós temos aqui, por exemplo, você vê nesse segundo aqui, ó, portal do empreendedor.e, tá? Aliás, .me. Vou clicar aqui, ó, portal do empreendedor, aliás, eu acho que não é nem esse daqui. Não é esse. É esse aqui, ó, portal do empreendedor.gov.br, tá? Então, olha só, dicas, né, que eu dou.
primeiro, assim, que vale muito a pena você criar uma MEI, ok? Para o trabalhador autônomo. Segundo, tá? É interessante que você possa ler quais são os seus direitos e quais são suas obrigações também. Então, aqui ele diz o seguinte: a MEI é uma pessoa jurídica, sem complicações e com diversos benefícios para o cidadão empreendedor, tá? Aí ele diz o seguinte, ó, para o meu negócio, ou seja, acesso digital a produtos e serviços financeiros para microempreendedores individuais, então, quer dizer, facilita também a questão de financiamento, principalmente em bancos públicos, tá? Já soa, então essa opçãozinha aqui já é para quem já criou a MEI, tá? A partir daqui é onde você baixa o relatório para que você preencha, que você envia por aqui também, tá? No nosso caso aqui, ó, eu vou clicar aqui em formalize-se, tá? Obviamente, para você se formalizar é necessário que você faça um cadastro, que você passe todos os seus dados, tá? Então, se você clicar aqui, ó, atividades permitidas, ele vai dar uma relação em ordem alfabética com todas as atividades que são permitidas para a criação da MEI. Por exemplo, abatedor, acabador, tá vendo? Açougueiro, adestrador. Então, tem aliás, quase todas as profissões tem aqui, ó, artesão, por exemplo, tá? É certeza que para quem trabalha de forma autônoma, vai estar aqui dentro, vai estar aqui nessa lista de opções. Então, tá lá tudo, ó, comerciante de artigos de viagens, artigos de vestuários e acessórios, por exemplo, se você vende roupas, por exemplo, tá? Então, já usaria essa opçãozinha aqui. Deixa eu ver aqui, comerciante de artigos esportivos, ou seja, todas as opções estão aqui, tá? Então, deixa eu voltar. Vou clicar aqui novamente. O que é ser MEI, tá? Então, é interessante que você clique, que você possa realmente ler. Ó, se você quer começar um negócio, já trabalha por conta própria e fatura até R$81 mil por ano, você pode ser um MEI, ou seja, um microempreendedor individual. E aqui ele vai lá dando outras possibilidades, tá? Então, vou clicar aqui novamente em formalize. Deixa eu ver aqui. Ele já foi direto. Daqui a pouco a gente vem para cá. Deixa eu só voltar aqui. Quais são os seus direitos e obrigações? Aí você clica aqui, claro, você vai ter que ler tudinho, direitinho, para que você saiba onde você está entrando, tá? Aí vem aqui, ó, quais as vantagens poderá vender para o governo, por exemplo, tá? Como eu dei o exemplo agora do pai da Jéssica. Claro, você terá um CNPJ, afinal você vai ter uma empresa aberta, né? Terá acesso a produtos e serviços bancários com créditos, por exemplo, uma coisa é uma pessoa física, tá? E comprar a uma distribuidora, por exemplo. Quando eu falo em pessoa física, é CPF, tá? CNPJ, pessoa jurídica. Então, suponhamos que você vai comprar em uma distribuidora utilizando seu CPF, é um valor. Quando você vai utilizando o seu CNPJ, é outro valor bem abaixo, tá? Porque, claro, quando você compra com o CNPJ, é um valor de revenda que você compra. Vai poder emitir notas fiscais, baixo custo, sim, pessoal, na verdade eu até pulei aqui. Essa questão aqui de ter acesso a produtos e serviços bancários, por exemplo, a gente vai a um banco pedir um empréstimo, por exemplo, a gente vai pedir no nosso CPF, tá? Então, consecutivamente, o que é que acontece? A taxa de juros ela é mais elevada, ela é mais alta. Quando você usa, por exemplo, o CNPJ, a taxa de juros é mais baixa, ou seja, você termina pagando menos no final do seu financiamento, tá? Outra questão que a gente deve falar é o seguinte: quando a gente cria uma empresa, uma MEI, por exemplo, que é o que a gente está fazendo... Oi, pode falar. Tipo assim, quando meu pai vai fazer compra na rua, aí, tipo, por exemplo, um saco de leite é tal valor. Se for na CNPJ, com a CNPJ, lá é mais caro R$10. Mas eu vou explicar. A questão da Rua do Sol, Kailane, é uma coisa, digamos, é uma coisa que não é legal. Eu vou ser sincero a você. É um caso excepcional. O que é que acontece? Por que eles conseguem vender mais barato sem o CNPJ?
Porque quando vai utilizar o CNPJ, eles vão ter que emitir notas fiscais. Emitiu nota fiscal, ele vai ter que pagar imposto. Entendeu? Se ele está vendendo sem nota fiscal, porque o que se compra na Rua do Sol não vai com nota fiscal. E aí, o que é que se corre risco, por exemplo, aí? Eu estava conversando com o professor de contábeis aqui da Microcampo, que é o professor Luciano, e ele disse o seguinte: a Receita Federal e a Secretaria da Fazenda não é besta nem nada. Tá? Ela não é besta em nada. O que é que acontece? O fabricante ou o grande fornecedor que vendeu para a nota fiscal, para a Rua do Sol, eles venderam com nota fiscal. Então, eles declaram que vendeu, por exemplo, um caminhão de arroz para fulano de tal da Rua do Sol. O fornecedor grande ou o fabricante, ele faz essa declaração. Ou seja, a Receita Federal, a Secretaria da Fazenda, já sabe que foi vendido tantos mil reais para aquela pessoa da Rua do Sol. E ela espera, obviamente, que aquela pessoa da Rua do Sol, ela vai vender o produto e ela vai declarar que vendeu aquele produto. O que é que eles fazem na Rua do Sol? Eles não declaram. É como se o produto tivesse em estoque, ele não tivesse saído de estoque. Entendeu? Olha o que aconteceu, acho que foi no início desse ano na Rua do Sol. Né? Muita gente foi presa, tá? Muita gente foi presa, e tiveram que pagar os impostos que foram sonegados há 12 anos. Aí o cara vendeu um ano, tá levando vantagem, vender 2 anos está levando vantagem, vender 3 anos está levando vantagem, quando menos se espera tá a polícia na porta. Entendeu? Então, por isso que eles vendem mais barato, porque não tem nota fiscal. Inclusive, por exemplo, o seu pai corre um risco, tá? Corre um risco de chegar uma fiscalização lá no mercado de vocês e chegar o seguinte: cadê a nota fiscal desse saco de arroz aqui? Aí o seu pai vai dizer: rapaz, eu comprei na Rua do Sol. Né? Não tem nota, não. E aí, o que acontece? Ele simplesmente vai ter que pagar todo o retroativo, vai ter que pagar o imposto, vai ter que pagar a multa e, claro, vai sair bem mais caro. Entendeu? Estou conseguindo comprar mais barato agora? Estou, mas uma hora pode ficar mais caro. Não quer dizer que vai, mas pode ficar. Olha o que aconteceu há uns anos atrás lá onde eu moro. Vizinho da minha loja... Oi, pode falar, calma. Por aqui é o lugar mais em conta que tem. Sei. Entendi. Agora sim, se comprar diretamente no distribuidor, possa ser que você consiga comprar mais ou menos no mesmo valor. Tá? Comprando direto no distribuidor. Porque a Rua do Sol não é distribuidora. Outra coisa, eu venho falando que o seu pai corre um risco. No trajeto, um exemplo, seu pai vai lá no caminhão, cheio de alimentos que foram comprados na Rua do Sol, tem uma blitz no caminho. Tá? A blitz, o que ela vai pedir? Cadê a nota da mercadoria? Aí o seu pai vai dizer: não, tem isso daqui, que é uma nota de balcão. E que nota de balcão não vale para nada. Entendeu? Nota de balcão não serve para nada. O que acontece? Toda a mercadoria vai ser apreendida. E o perigo é grande mesmo, não é nem tanto a blitz, mas sim também se a fiscalização pegar no meio da estrada. Não, mas se tiver a blitz vai fazer isso daí, Caiane. A blitz vai pedir a nota fiscal da mercadoria, não tem, vai ser presa. Ou seja, a mercadoria vai para a Secretaria da Fazenda, a Secretaria da Fazenda vai tributar toda aquela mercadoria, que só vai sair de lá quando pagar todos os impostos. E que muitas vezes, multa e os impostos, às vezes saem mais caro do que você comprando ela de maneira legalizada. Entendeu? Aí, resultado, o que acontece aí? Muitas vezes as pessoas deixam para lá. Né? Não sei se vocês estão acompanhando ultimamente, só se vê pegando, por exemplo, caminhões de frango. Ontem foi pego um caminhão de cerveja aqui em Alagoas, por exemplo, sem nota. Né? E aí vai ser preso, só sai quando pagar todos os impostos, não tem para onde, é uma tacada só. Né? Então, assim, eu particularmente não vejo com bons olhos a compra na Rua do Sol. Porque o barato sai caro. Isso sem falar o seguinte, viu Calma, isso sem falar o seguinte.
O seu pai tem uma empresa aberta, não é isso? Não. Tem não? Pois é, viu? Tem que cuidar. Porque vai chegar uma hora, por exemplo, que os bens que o seu pai tem não são compatíveis com a atividade que ele exerce. Entendeu? E aí a Receita Federal é fogo. Ela cruza todos os dados. Por exemplo, seu pai comprou um carro, um exemplo. Aí está lá o CNPJ, aliás, o CPF do seu pai, que o seu pai comprou um carro. Só que quando vai olhar, por exemplo, aí a Secretaria da Fazenda e a Receita Federal também vai olhar e vai dizer como é que a pessoa, por exemplo, tem declarado aqui que ganha R$ 3.000 por mês e ela está, por exemplo, ela está gastando, está usando o CPF dela com R$ 10.000 por mês. Entendeu? São dados incompatíveis. Ele não tem renda declarada não ainda. E ele também evita comprar as coisas no CPF. Então, mas às vezes, primeiro, deixa eu dizer a você o seguinte, quem não se formaliza não cresce, cara. Se você não trabalha de forma... e outra coisa, a Receita Federal, a Secretaria da Fazenda, ela não vai no negócio, por exemplo, numa vendinha da esquina. Porque ela vai ali, ela dá uma batidazinha ali, ela não vai conseguir muita coisa. Ela espera você crescer. Aí quando você cresce, ela vai lá, aí cobra todo o retroativo. Tudo que você não declarou antes. Tá? Então, assim, não é viável. Pode até o seu pai se consultar, por exemplo, com um contador, que, claro, é uma pessoa mais recomendada para explicar como é que funciona isso daí. Mas um dia a casa pode cair. Tá? Olha um exemplo, tá? Antes de eu vir trabalhar aqui, como eu já falei para vocês, eu já tinha uma loja. Então, assim, tudo que eu comprava na loja era na nota fiscal. Tudo. Nunca comprei nada sem nota fiscal. E aí tinha um depósito de bebidas ao lado, tá? Que o cara, por exemplo, tem a loja de bebidas, mas ele tem uns 5 depósitos escondidos, com as mercadorias sem nota, por exemplo. Tá? Comprando na Rua do Sol, comprando por exemplo, tem um G Barbosa em frente à loja dele, e teve um dia que chegou um caminhão de cerveja lá no G Barbosa e vendeu abaixo do preço. O que foi que ele fez? Ele comprou, foi lá e comprou tudo. Só que ele comprou no CPF, ele não pode vender, ele comprou para consumo. Ele não pode vender. Aí o que acontece? Vendendo lá na loja dele. Quando foi um dia, depois do meu dia, fui para casa almoçar, fechei a loja no meu dia, fui para casa. Quando eu voltei, uma hora, aí fui comprar uma água nessa distribuidora. Quando eu cheguei, já tinha polícia na frente. Não, pode entrar não. Ou seja, ninguém podia entrar. Então, foi encontrado lá só na loja, viu? Não descobriram os galpões que ele tinha com bebida escondida. Mas só na loja, se não me falha a memória, foi foi R$ 100.000, posso estar enganado, mas na minha lembrança foi R$ 100.000 de bebidas sem nota. Quer dizer que foi roubado? Não quer dizer que foi roubado. É que ele vê, por exemplo, uma propaganda lá, um preço, uma queima de estoque no Atacadão, no Max. Aí o que é que ele vai lá? Ele vai lá e compra, por exemplo, em grande quantidade. Só que não sai no CNPJ, sai no CPF. E ele estava lá na loja, só na loja. Se tivessem pego, por exemplo, todos os galpões dele, ele estava falido, de tanto imposto que ele teria que pagar. Um funcionário dele até conversou comigo que desse valor que foi pego lá, só de multa e imposto que ele teve que pagar foi R$ 19.000. Só para você ter uma ideia. Então, quer dizer, você comercializa um ano, você vê vantagem, você comercializa outro, vê vantagem, mas assim, um dia a casa pode cair. Então, o que é que eu recomendo? Todo negócio trabalhe de forma legalizada, tá? Porque a fiscalização ela pode chegar a qualquer momento e você não sabe quando é que vai chegar, não vai dar tempo de você se preparar, não vai dar tempo de você se condenar. E eles chegam e olha para o produto, cadê a nota fiscal desse produto? E você tem que mostrar a nota fiscal. Eu não sei não onde é que está. Se vire, tá? Ou paga, ou declara, ou a mercadoria vai presa.
tá? Isso, claro, a pessoa ainda recebe processo na justiça, aquele negócio todo, tá? Então, uma dica que eu dou aí, convença o seu pai a legalizar. Sem legalização, você não consegue crescer. Vai chegar uma hora que você não consegue crescer, tá? Porque você não pode comprar um carro no seu nome, você não pode comprar uma casa, tá? Você não pode fazer outros investimentos, aí você fica impedido por quê? Exatamente porque você não pode, você não tem uma renda, você não construiu como é que eu posso falar? Você não construiu uma história, por exemplo, para ter aquele montante de negociar 100 mil, 200 mil, 300 mil reais. Aí quando a receita pega, aí os atrasados vão embora, tudinho. Entendeu? Então, assim, não é legal não. Ok? Aí, pessoal, inclusive, eu queria falar o seguinte, quando a gente cria uma MEI, quando a gente cria uma empresa, na verdade, não vá pensando que você logo de imediato você vai ter crédito, não. Tá? Não vá pensando que você vai chegar para o fornecedor e vai dizer, eu vou comprar para pagar com 15, 30, 45 dias. Você não vai ter isso. Por quê? Tem algo que, tanto para o CPF quanto para o CNPJ, nós devemos ter o quê? Nós devemos ter uma pontuação chamada de score. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse nome. Tá? A escrita é S-C-O-R-E, score, mas a gente chama de score. E esse score é um nível de credibilidade que a gente tem no mercado. Tá? Então, por exemplo, digamos que você quer financiar uma moto, um carro, digamos assim. Você vai lá numa loja, eu quero financiar um carro. O cara vai dizer, me dá o seu CPF. Que vem aí uma outra questão, viu, Cariane? Me dá o seu CPF. Aí você dá lá o seu CPF. Aí o cara olha e diz o seguinte, você não tem score o suficiente, ou seja, você não tem crédito no mercado o suficiente para financiar um carro. Tá? Então, por quê? Porque você não movimenta dinheiro no CPF. Então, observe que o governo amarra de uma forma, exatamente, se você quer ser beneficiado, você vai ter que trabalhar da forma correta. Então, se eu não uso o meu CPF nas compras, eu não tenho score. Se eu não tenho score, eu não tenho credibilidade no mercado. Então, o score ele é dividido em três partes, que é o baixo, o médio e o alto. Então, se o seu score está baixo, você não vai conseguir nenhum cartão de crédito de 50 reais, por exemplo, na Nubank. Só para você ter uma ideia. Agora, quando o seu score está de médio a alto, aí, claro, as empresas de cartão de crédito vão ligar para você, por exemplo, oferecendo um cartão de crédito. E olha uma outra ideia, uma história, na verdade, aqui de uma empresa que trabalha com o CNPJ direitinho, que paga os impostos e tal. Eu tenho um irmão e ele tem um provedor de internet, todo registradozinho, CNPJ e tal. E a conta dele é caixa, ou seja, ele movimenta os boletos da internet via a Caixa Econômica. E ele foi lá e conversou com o gerente para pegar 100 mil reais para fazer um investimento na empresa. O gerente falou o seguinte, rapaz, tome vergonha, pegar 100 mil conto emprestado para quê? 100 mil reais dá para quê? Não dá para nada não, você não compra nenhuma casa, meu irmão, com 100 mil reais. Então, pega 500 mil, né? Então, por que o gerente ofereceu os 500 mil reais? Primeiro, o CNPJ, ele está movimentando valores. Se ele está movimentando valores, ele ganha credibilidade, ou seja, ele ganha score. Quando ele ganha score, ele tem crédito no mercado. Mas se ele trabalhasse, por exemplo, de maneira que não fosse registrado, por exemplo, vai ter os boletos dos clientes, mas existe uma pessoa para ir cobrando, ou seja, que não fosse pago via boleto bancário, ele não teria esse crédito. Então, para você ver, você só cresce, o governo só deixa você crescer também se você tiver todo nas regrazinhas, tudo certinho, tá? Então, fica aí a dica. É interessante que você fale com seu pai para ele procurar um contador, legalizar a empresa e deixar bonitinho. Isso é para crescer. Se não legalizar, não se consegue crescer. Imagina você, por exemplo, o negócio lá no mercado está indo bem, existe a possibilidade de crescimento, de você crescer, aí chega uma hora que você diz, eu não posso crescer, primeiro, não tem como eu ir na Rua do Sol e comprar um caminhão, por exemplo, comprei 20, 30 mil reais de mercadoria ali
na Rua do Sol, e eu estar andando, por exemplo, com medo de a qualquer hora uma fiscalização me pegar, por exemplo, né? E tomar aqueles 20 mil reais. Teve um dia que eu ia descendo na avenida, lá em São Sebastião, e um carrinho, um caminhãozinho, uma loja de imóveis, ia fechado, tá? Caminhãozinho de entrega. E lá, por exemplo, as lojas de imóveis, eu já vi, eles andam, por exemplo, eles vão fazer entrega, eles já andam, mesmo que no sítio, eles já andam com a nota fiscal da mercadoria. E aí, resultado, o carro da Secretaria da Fazenda vinha atrás dele, eu vinha atrás do carro da Secretaria da Fazenda, o carro da Secretaria da Fazenda girou, ligou o giroflex, mandou o caminhão estacionar, aí era o feito do mercado, eu fui parando para entrar no mercado, aí o motorista do caminhão disse, não, o caminhão não tem nada não aí dentro. Aí eu disse, abre aqui, por favor. E o cara teve que abrir o caminhão para verificar se tinha ou não mercadoria. Tá? Aí, ó, imagina, um exemplo, compra 10, 20, 30 mil reais de mercadoria, no caminho a fiscalização pega, já era. Vale a pena trabalhar dessa forma? Não vale. É a mesma coisa que você ter um carro e você está andando, um carro e uma moto, você está andando pelo meio do mato com medo de uma blitz. Né? Isso não é vida para ninguém. Entendeu? Então, tem uma blitz ali, vou pegar o desvio. Né? Então, assim, vê com o seu pai direitinho, procura um contador, tá? Eu, pelo menos, recomendo isso, tá? Aí, quem tem, por exemplo, um CNPJ, quem tem uma MEI, por exemplo, pode ir no Sebrae, estou tendo dificuldade assim, assado, eu quero ampliar o meu negócio, eu quero melhorar, eu quero fazer um investimento. E o Sebrae vai ajudar tudo nessa questão, né? Ou seja, vai dar esse suporte. Se você não tem um CNPJ, infelizmente você não terá esse direito, tá? Outra coisa, viu, Kaiane, que pode ocorrer. Digamos que chega uma hora que o seu pai contrata alguém para trabalhar lá no mercado, tá? Se, por acaso, contratar alguém e o mercado não tem o CNPJ, ele não pode assinar a carteira de ninguém, tá? Isso é fato, não tem para onde. Aí, digamos que o funcionário saiu insatisfeito. Aí, o que é que ele faz? Vai no Ministério do Trabalho. Não, eu trabalho no mercadinho e tal, e o cara não pagou não pagou 13º, não pagou férias, eu entrava 8 da manhã, aliás, entrava 7 da manhã, saía 6 da noite, ou seja, já extrapolou a carga horária, as 8 horas diárias, fácil. Não recebi hora extra, por exemplo. Aí beleza, qual é o nome do mercado? Fulano de tal. Aí convoca o seu pai para ir lá no Ministério do Trabalho para resolver esse problema. Quando chegar lá, o seu pai não tem CNPJ. Olha o buruçu que vai dar aí. Tá? Ou seja, torna-se gerando um problema ainda maior. Certo? Então tem muita coisa aí. Aí observa que tem lá direitos e benefícios previdenciários, aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio doença, salário maternidade, pensão por morte e assim sucessivamente. Isso são, claro, vantagens de ser um MEI. Tá? Isso daqui são vantagens. Ok? Aqui tem, ninguém é obrigado a filiar nenhuma instituição, associação ou sindicato, pagar nenhum boleto que chegue até você sem sua autorização. Se receber algum tipo de cobrança indevida, não pague, entre em contato. Tá? Então, quer dizer, são algumas dicas que você tem aí, tá? Então, você não vai pagar nenhum sindicato, não vai pagar nada por estar, por exemplo, com um microempreendedor. Ok? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu possa mostrar aqui na MEI. Acho que é só isso daqui. Deixa eu ver. O que você precisa saber antes de criar, ele vai explicar, observe que ele vai explicando aqui o que é que você precisa saber para criar uma MEI, tá? Não sei se vocês já anotaram ainda, mas o site é esse daqui, ó, www.portaldoempreendedor.gov.br. Então, pediu para, por exemplo, formalizar-se, ou seja, clicou aqui, ó, ele vai abrir essa página, tá? Duas páginas iguais aqui. Claro, eu vou ter que ter um cadastro. Pessoal, ó, eu vou ter que criar um cadastro. Primeiro, vou criar
uma conta aqui, ó, crie-se uma conta no portal, por exemplo, vou colocar aqui, cadê, deixa eu ver aqui, ele dá algumas possibilidades, por exemplo, de validação. Vou usar o CPF, digamos aqui, tá? E claro, você vai colocar seu CPF, seu nome, vai marcar essa opçãozinha aqui, ó, de listou, de acordo e tal, e vai avançar. Eu já estou cadastrado, então, deixa eu ver aqui, tá? Vou colocar aqui o meu CPF, deixa eu ver se eu consigo aqui. Claro que eu não vou chegar a criar, porque, claro, deixa eu ver se eu lembro a senha, porque eu esqueço essa senha. Lembrei. Pronto. Então, ó, chegou aqui, aí ele pergunta o quê? Autorização de uso de dados pessoais. Ó, este serviço precisa utilizar as seguintes informações pessoais do seu cadastro, identidade gov.br, nome, foto, endereço de e-mail. Eu vou clicar aqui em autorizar só para continuar. Só detalhe, quando você cria um CNPJ, você está deixando as suas opções, por exemplo, públicas, né? Então, quer dizer, as pessoas podem saber da existência, por exemplo, da sua empresa, se ela é legalizada ou não. Tá? Deixa eu ver aqui se ele abre. Então, pessoal, na verdade, a partir daqui, ele só vai ser eu acho que eu cliquei ali, deixa eu voltar aqui. Então, assim, vai ser só um guia que você vai respondendo as perguntas, vai colocando os seus dados. Lembrando que a empresa não pode ter duas empresas com o mesmo nome em todo o Brasil. Então, inclusive, tem o seguinte, tá? Tem a diferença de nome fantasia, tá, pessoal? Nome fantasia, agora eu esqueci qual é o outro. Mas nome fantasia é o nome, sim, nome fantasia e razão social. São dois nomes que a sua empresa pode ter. Por exemplo, um que vai para a fachada, tá? Que vai ficar lá na frente para todo mundo ver. E a razão social, na verdade, é o verdadeiro nome da sua empresa. Por exemplo, qual é o nome do mercadinho lá, Caiane? A gente, no momento, não tem não nome certo, não. Pronto, digamos assim, ó, Mercadinho da Caiane, digamos assim. É um nome que pode ficar lá na frente. Tá? Mas qual seria, por exemplo, o nome, a razão social? Por exemplo, Kailane, o nome e o sobrenome da Kailane May, por exemplo, né? Então, quer dizer, poderia ficar com um nome diferenciado. Então, a minha área, claro, eu vou dizer aqui, ó, dados básicos, ou seja, é só questão de cadastrar, pessoal, aqui, ó, endereço e tal. Isso aqui são os dados pessoais. Dados básicos, tá aqui, ó, isso aqui ainda é cadastro ainda, tá? Endereço, aí você vai dar cadastrar, ter a senha, privacidade. Pronto, terminou isso daqui, o próximo passo vai ser exatamente criar uma empresa. Deixa eu ver aqui se eu tenho como... Porque isso daqui... Ainda tem que colocar foto. É só um cadastrozinho, pessoal. Tá? Depois ele vai para a parte de... Selos de confiança... Alterar a senha, só isso daqui. Deixa eu ver aqui se eu encontro ele. Ver se eu encontro aqui o usuário. A partezinha aqui de criar, que não mostrou mais aqui. Dados básicos. Deixa eu ver aqui. Aí são as perguntas, tá. Eu não estou encontrando aqui onde criar. Deixa eu ver aqui, eu acho que foi alguma coisa que eu fiz ali atrás. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tá, essa opçãozinha aqui que tem que esperar, ó, que é a inscrição de acesso e tal. Deixa eu ver se ele vai aí.
Pessoal, a ideia é realmente essa daqui, tá? Porque ainda está em área de usuário aqui, eu não sei o porquê. Só notícias. Caramba. Deixa eu ver aqui, ele já dá uma guiazinha sobre pagamento, contribuição. Ele está vindo para cá. Depois eu vou ver direitinho, qualquer coisa eu mostro para vocês aqui. Mas ele vai ter que abrir, por exemplo, uma janelinha onde você vai dizer qual é o ramo de atividade que você vai exercer, tá? Você vai escolher um nome para sua empresa. Então, é onde você basicamente vai fazer toda essa declaraçãozinha aí, ok? Tá, pessoal? Tá demorando aqui, não sei se é o serviço deles que está demorando, que ele fica só aqui processando, tá? Não tem nem como chegar aqui, mas também se eu fosse criar, eu teria uma empresa criada no meu nome, não é o objetivo agora, tá? Outra coisa, viu, pessoal? Se você for um servidor público efetivo, por exemplo, você não pode criar MEI, tá? Por exemplo, você passou no concurso público, aí você não pode ter uma MEI, ok? Por isso que eu falei que tem algumas coisas que você deve pesquisar aí. Certo, pessoal? Aí, olha só, deixa eu voltar aqui para os slides, porque ele vai estar demorando para caramba. Então, ó, a MEI é basicamente isso daí. Alguns dados importantes, como, por exemplo, 95% dos empreendedores são registrados como MEI, 52% dos microempreendedores individuais são compostos por empresas familiares, 27% do PIB, lembrando que o PIB é o Produto Interno Bruto, ou seja, é a soma de tudo que é produzido no Brasil, tá? Corresponde a 27%. 60% da massa salarial do Brasil é através de MEI, tá? 21,1% do faturamento do comércio nacional ele vem através dos microempreendedores individuais e mais de 37 milhões de pessoas criaram MEI. Então, para quem exerce alguma atividade remunerada, pessoal, não pense duas vezes, tá? Aliás, alguma atividade autônoma, não pense duas vezes em criar uma MEI, tá? Então, é algo super importante. Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida? Hein, pessoal? Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Não, a gente pode começar a prova agora? Pode. Vocês querem tirar dúvida em mais alguma outra opçãozinha? Hein, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Por exemplo, Ana Vitória, Lediane, Jéssica, Cairane, sobre algum dos assuntos que foram passados? Eu não tenho, não. Agora, professor, em relação àquele plano de negócios, eu não consegui fazer, como eu mandei lá no grupo. Porque eu não sei pensar como empreendedor. Aí eu não sei como, né? Responder aquelas questões. Beleza. Vocês poderiam ter respondido só aquilo que vocês acharam que foram, assim, coisas que vocês conseguissem compreender. Porque realmente tem muitas Só responder informações. dois, quer ver? Manda lá no grupo que eu dou uma olhadinha, tá? Pessoal, uma coisa, tá? Que... Pode mandar, só não vou ver agora, tá? Vou analisar depois. Olha só, uma coisa que... Tá. Vice até colocou ontem, mandou, acho que foi ontem, não foi, Vice? Eu fui pesquisar e parece que me ouviram, né? Porque aquele plano de negócio 3.0, ele foi tirado, tá? E agora eles colocaram esse... Cadê? Ele mudou aqui o nome. Está vendo que até o nomezinho aqui embaixo, ó, ele saiu. Eles estão lançando, inclusive, o lançamento começou no dia 11 desse mês, tá? Só que é o PN Box, tá? O Plano de Negócio Box. Só que eu não consegui ainda baixar, pessoal, ó. Não consegui baixar, então eu creio... Professor, quando eu fui pesquisar lá os aplicativos, né, no Google, aí apareceu do Sebrae. Aí eu abri, aí não tem aquelas imagenzinhas, né, que mostra, assim, o que tem no aplicativo, né? Aí eu fui olhar
Mas pelo que eu não cheguei a baixar, mas pelo que eu entendi, o do Sebrae, a pessoa já tem que ter a empresa, sei lá como é. Fazer um cadastro, primeiro colocar o seu CPF, tudo direitinho. Só consegue aí. Que é aquele que eu mostrei na aula passada. Tá? Deixa eu ver se eu acho aqui, viu? Aí o que acontece? Eu não consegui baixar ainda aqui, ó. Tá? Que é esse PN Box aqui. Ele mostra, por exemplo, conheça o PN Box, aí ele vem para cá, tá? Que na verdade esse PN Box, ele é um plano de negócio, mas que ele vai funcionar online. Por exemplo, ó, ele traz para cá e aqui ele não diz, ó, quer utilizar o PN Box, ó, diz que é uma versão beta, né? Ou seja, uma versão ainda para teste, não há download. Tá vendo? Mas ele não tem um link ainda para a gente criar. Ó, se vir aqui, por exemplo, ele não, de toda forma ele não vai. Já vasculhei aqui e não encontrei ainda. Eu acho que ainda esteja em processo de desenvolvimento, algumas coisas, mas ele só mostra as janelas. Ficou algo, claro, pelo menos nas janelas aqui, mais moderno, tá? Talvez até mais fácil de criar, mas eu não achei ainda como abrir ele, tá? E, claro, como eu falei, eu acho que isso aqui ainda está em fase de teste. Ele não tem a opçãozinha para você realmente abrir, tá? Mas é bom saber que agora a gente vai ter a mesma coisa aqui, ó. Que a gente vai ter, ó, tá vendo? Ó, ele vai funcionar no celular também. Procurei na loja, na Play Store também não achei, tá, pessoal, ainda. Eu acho que isso daqui é só um protótipo, é só a ideia, né? 100% digital, intuitivo, flexível e tal. Em todas as plataformas. Mas a gente não consegue utilizá-lo ainda. Tá? Seria bem interessante se ele já estivesse prontinho. Ok, pessoal? Vamos lá, Tati, alguma pergunta? Pessoal, deixa eu só tirar um print aqui. Deixa eu só tirar o print aqui e fazer a frequência. Eu já libero vocês lá para a prova, tá? Ver se vai aqui. Só um instante aqui, que o negócio aqui travou. Só um instantinho que eu já vou liberar agora lá, tá? Ó, está liberado, tá lá no grupo, são 10 questões, só tem 2 ou 3 de marca X, o restante vocês vão descrever com aquilo que vocês entenderam, tá? Então, não coloque, por exemplo, um texto exatamente da forma que está no livro, ou está no livro ou que está nos slides. Então, eu quero que sejam respostas de acordo com aquilo que vocês compreenderam, tá? Então, tem 10 questõezinhas aí, vocês têm até o meio-dia para responder, certo? Ok? Tudo bem, pessoal? Pessoal, podem me ouvir? Sim. Professor, estava cortando aqui. Tá, eu expliquei aqui o seguinte, tá? Que vocês têm até o meio-dia para responder essa prova. São 10 questões, dentro dessas 10 questões tem apenas 2 ou 3 de marcar X. O restante eu quero que vocês descrevam com aquilo que vocês entenderam, tá? Então, por favor, não usem o texto que está no livro ou que está no slide. Eu quero algo mais pessoal do que realmente vocês entenderem. Beleza? Bom, infelizmente, né, eu não posso nem filar, porque sem querer eu apaguei o slide e não tenho o livro. Então, só sucesso agora, né? Que bom, né? Tchau. Pessoal, estão liberados, tá? Podem ir lá. Tá, tchau. Tchau.